Ai descobre que o pingente da garçonete é idêntico ao da mamãe e a revelação o deixa chocado. Carlos olhava pela janela do café, sentindo o peso da rotina se acumulando como as nuvens de um dia chuvoso. Desde a morte de sua esposa, tudo parecia uma névoa. As mesas do café eram seu único refúgio, um lugar onde a dor se dissolvia em pedidos de café e sorrisos forçados. Ele era o gerente, mas no fundo também era um prisioneiro da sua própria tristeza. A vida feminina, cheia de cores e risadas, parecia um eco distante, quase abafado sob o som da máquina de café e as conversas alheias. Mas aquele dia seria diferente. A chegada de Júlia, uma nova garçonete apressada e vibrante, trouxe um toque de vitalidade. Sua risada era contagiante e seus olhos brilhavam como se contivessem um universo de sonhos. Carlos viu, pela primeira vez em meses, uma centelha de alegria dentro dele. Ele se viu observando Júlia, suas mãos rápidas e precisas como se dançassem, enquanto levava pedidos das mesas. Ela era um sopro de fresco em sua vida estagnada. E mesmo sem querer, Carlos começou a esperar a chegada do dia com entusiasmo. Foi no meio de uma tarde tranquila, enquanto Carlos organizava os pedidos, que algo inusitado chamou sua atenção. Júlia estava usando um pingente. Um pingente que era idêntico ao que sua defunta esposa costumava usar. A mesma forma delicada, a mesma luz que parecia capturar a essência do passado. Um nó se formou em sua garganta e o chão pareceu balançar sob seus pés. O café ao redor se desfez em ruídos abafados e Carlos se viu cercado por lembranças que vieram à tona sem aviso. Aquele pingente. O que significava? A dúvida começou a consumir sua mente. Ele se lembrou da esposa, das noites em que ela contava a história sobre cada detalhe da peça, sobre como a ganhou em uma viagem a Paris. Seria mera coincidência? Ou havia algo mais profundo nas conexões do destino? Enquanto Júlia passava ao seu lado, seu sorriso radiante parecia esconder um mistério. Carlos sentiu um impulso de perguntar sobre o pingente, mas hesitou. E se Júlia não quisesse tocar no assunto? E se isso abrisse feridas que ele ainda não estava pronto para enfrentar? Ele decidiu observar mais. Em cada gesto, em cada palavra, ele começou a notar características que o lembravam da esposa. O jeito que Júlia se preocupava com os clientes, a forma como falava sobre seus sonhos. Tudo parecia ecoar um passado que ele ainda não havia superado. A tensão aumentava. Carlos se via em uma batalha interna, dividido entre a atração que sentia por Júlia e a dor que a lembrança de sua esposa trazia. Então, quando ele estava prestes a se aproximar de Júlia, a porta do café se abriu com um rangido e um velho conhecido da família entrou, trazendo um ar de desconforto, o olhar de reconhecimento entre. Eles trouxeram à tona histórias não contadas e segredos do passado que Carlos pensava ter enterrado para sempre. Uma conversa tensa se desenrolou e mais perguntas surgiram. Ele se questionou. Cedia à curiosidade sobre Júlia e o pingente ou se afastava, temendo mais revelações desconcertantes? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava paralisado. O velho conhecido da família, que acabara de entrar, parecia um fantasma saído de um passado que ele tentava esquecer. Era Roberto, um amigo de longa data, alguém que conhecia cada detalhe da sua vida, incluindo as sombras que agora o seguiam. Ao cruzar os olhares, o coração de Carlos disparou. Ele sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A atmosfera no café mudou de repente. Os risos de Júlia e o cheiro do café fresco parecendo distantes, como num eco perdido. Roberto, a voz de Carlos saiu como um sussurro, quase inaudível. Seus olhos viajavam entre o homem e Júlia, que agora servia os clientes com um sorriso que custava a sua vida diária. O que ele estava fazendo ali? Mais perguntas dançavam em sua mente. Roberto veio em sua direção, discurso ensaiado, mas a expressão em seu rosto falava mais do que as palavras que ele estava prestes a dizer. Mas antes que pudesse completar a saudação, Roberto se virou para Júlia, seu olhar carregando um peso que Carlos não compreendia. Você é a Júlia, não é? A forma como ele mencionou o nome parecia um desafio. Uma tensão instantânea tomou conta do ambiente. Júlia olhou para Carlos, confusa, e então para Roberto, com uma expressão que misturava curiosidade e receio. Carlos sentiu um frio na espinha. O que Roberto sabia que ele não sabia. Ele queria gritar, perguntar, exigir respostas. Mas as palavras se formavam como fumaça na sua boca. Júlia, percebendo a mudança do clima, tentava sorrir, mas a preocupação se desenhava em seus olhos. Sim, sou eu, a nova garçonete. A voz dela soava harmoniosa, mas havia um tremor que não passou despercebido. Roberto deu um passo mais perto, agora parecendo mais interessado em Júlia do que em qualquer outra coisa. Você tem ideia de quem você realmente é? O quê? O tempo pareceu parar. Carlos não conseguiu absorver as palavras. Seu coração batia forte, ecoando numa sinfonia de tensão e expectativa. Júlia arqueou a sobrancelha, confusa. Roberto, o que você está falando? Carlos, disse, a voz carregada de pânico. O café ao redor parecia silenciar, todos os olhares voltados para o triângulo de tensão que se formava. E então, a explosão. Roberto apenas olhou fixamente para Carlos, um olhar que parecia também cúmplice e revoltado ao mesmo tempo. Ela tem o pingente da sua esposa, Carlos. E você nunca se perguntou por quê? Carlos sentiu um frio descer pela sua espinha, como se uma avalanche de verdades estivesse prestes a desabar sobre ele. O que você quer dizer com isso? Sua voz falhou. Ele olhou para Júlia, buscando respostas, mas os olhos dela estavam marejados. Havia algo em seu olhar que Carlos nem percebeu antes, uma conexão que parecia ir além do físico.
Antes que qualquer um pudesse dizer mais, o alarme do café começou a tocar. Uma sirene cortando o ar. Uma verdadeira ação de filme. O caos se estabeleceu. A porta do café se abriu com força e um grupo de homens encapuzados entrou, gritando ordens. Carlos teve um vislumbre de pânico no rosto de Júlia. E tudo aquilo foi um soco no estômago. O que estava acontecendo? O café se transformou em um campo de batalha. Ele esqueceu o que tinha ouvido, o que Roberto havia insinuado. Perdeu-se a noção do tempo e do espaço naquela confusão. O que era uma simples revelação, agora se tornara uma questão de sobrevivência. Carlos, na cabeça, ainda lutava com a ideia de que Júlia poderia ser alguém ligada à sua esposa. Mas agora a vida deles dependia de algo mais imediato. A única certeza é que no meio do caos, tudo estava prestes a mudar para sempre. Ele pegou a mão de Júlia, puxando-a para perto. Venha comigo. E no fundo do seu coração, uma nova dúvida surgia. Quem era realmente Júlia? E qual seu papel nisso tudo? Carlos puxou Júlia para mais perto, seu coração batendo descontroladamente. O barulho do alarme ecoava, misturado com o pânico que tomava conta do café. Ele precisava sair dali, mas algo dentro dele estava preso, fixo na expressão confusa de Júlia, enquanto Roberto olhava para ela com um misto de severidade e alucinação, como se tivesse descoberto um segredo que mudaria tudo. Eu não. Sei o que está acontecendo, mas precisamos de um plano, Carlos gritou, puxando Júlia em direção aos fundos do café. O cheiro forte de café derramado e pães queimados funcionou como um pano de fundo para a confusão assoladora. Enquanto se moviam, o som de vozes alteradas e gritos se intensificava. Os encapuzados estavam organizando a invasão. Mas Carlos não se importava com isso. Apenas queria entender a conexão entre Júlia e aquele pingente. Uma conexão que certamente ia além do que qualquer um poderia imaginar. Ele olhou para trás, viu Roberto tenso e sentiu um impulso incontrolável. Roberto, o que você sabe? Sua pergunta ecoou entre as paredes. Carlos, essa não é a hora. Roberto gritou, mas os olhos dele estavam fixos. Júlia, como se ela fosse a resposta para todas as perguntas que o assombravam. Carlos virou-se novamente para Júlia, e a expressão dela o deixou em choque. O olhar no rosto dela tinha mudado. Não era mais dúvida, era medo, mas era algo mais profundo, quase como se ela estivesse esperando por isso. Você sabe algo, não sabe? Ele se aproximou dela, com a voz quase implorando. Eu não sei se devo. Júlia hesitou, olhando ao redor. Como se o café tivesse se tornado um lugar perigoso. E de fato estava. Mas o que mais poderia ser tão alarmante quanto a situação atual? Antes que ela pudesse continuar, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta da cozinha foi arrombada e um dos homens encapuzados irrompeu, apontando uma arma. Todos gritaram e Carlos puxou Júlia para o chão, cobrindo-a com o corpo. O pânico era palpável, mas algo ainda estava prestes a acontecer. Diga a verdade, Júlia! Roberto gritou, ignorando o caos à sua volta. A pergunta cortou o ar. A voz dele parecia a única que se destacava em meio ao tumulto.
Carlos olhou novamente para Júlia. A expressão dela estava angustiada, face pálida. Espere, não podemos fazer isso aqui. Ela sussurrou, mas os olhos dela estavam fixos em Roberto, como se um reconhecimento silencioso tivesse passado entre eles. Então, desferiu um golpe fatal na revelação. Eu sou a irmã dela. As palavras saíram como se um peso tivesse sido levantado. Da alma dela, Carlos congelou, o coração quase parando de bater. Pensou em sua mulher, nas histórias do passado, em como Pingente poderia ser um elo entre duas vidas. Mas Júlia não era a esposa dele. Ela era a irmã que ele nunca soube que existia. As consequências daquele instante o atingiram como uma tempestade. As conexões que ele pensou entender foram despedaçadas. Ele balançou a cabeça em negação. Os problemas que estavam prestes a se desdobrar o deixavam sem ar. E a nossa mãe? Júlia continuou, lágrimas nos olhos. Ela nunca me contou. Estava com medo, Carlos, medo de que eu nunca, antes que pudesse terminar. Outro barulho cortou o ar. Carlos levantou a cabeça. A sensação de que alguém estava prestes a entrar finalmente se concretizou. Mas outra pessoa não era um intruso. Era alguém familiar. Alguém que Carlos nunca esperava ver novamente. No limite do caos, tudo parecia terrivelmente apontar para um novo mundo que estava prestes a abrir suas portas. O que havia acontecido ali? Quem eram aquelas pessoas? Carlos sentiu que o chão sob seus pés tinha desaparecido, enquanto a realidade mudava a cada segundo. Júlia, o que mais você não me disse? Ele precisava de respostas, mas as revelações estavam mudando a dinâmica entre eles, e ele não sabia se estava preparado para suportá-las. O caos regredia em uma nova ordem. A hora da verdade estava se aproximando, e eles estavam no centro de algo muito maior do que puderam imaginar. Carlos manteve os olhos fixos em Júlia. A confusão em seu rosto era clara. A revelação dela jogou uma nova luz sobre toda a situação. Ele se sentia desorientado, como se os alicerces de sua realidade tivessem sido removidos. Mas o caos ao redor não dava trégua. Ele ouviu os gritos e o barulho dos encapuzados se aproximando. Era uma corrida contra o tempo. Não temos tempo para isso, Carlos gritou, puxando Júlia para perto. Ela parecia hesitante, mas o pânico a impediu de protestar. Vamos! Ele arrastou-a para a saída, mas a tensão era palpável, cada segundo cercado por uma nova onda de medo. Roberto ficou para trás, ainda paralisado, mas então, como se um botão tivesse sido acionado, ele correu atrás deles. Carlos, espera! Você precisa saber. O tom de Roberto fez Carlos parar. A primeira coisa que atravessou sua mente foi o desejo de não ouvir mais segredos. Mas a expressão de desespero no rosto do amigo o prendeu em atenção. Ela não é apenas a irmã. Ela é a filha que sua mãe escolheu esconder. Roberto disparou, e as palavras caíram com um peso quase insuportável no ar. O que isso significava? Carlos sentiu seu estômago revirar. Era como se alguém tivesse puxado um tapete do chão, fazendo com que todo o mundo familiar se desmoronasse. A expressão de Júlia virou-se de confusão para choque. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Roberto com uma intensidade que poderia queimar, mas o amigo apenas respirou fundo.
como se estivesse se preparando para um impacto. Carlos, saiba que sua mãe teve que fazer isso para protegê-las. Júlia é a sua irmã, mas existem mais segredos que você não sabe. O potencial do que estava sendo dito rasgou o ar. Carlos começou a entender que o café não era o único lugar em perigo. Havia algo muito mais profundo e pessoal em jogo. O que você quer dizer com isso? Carlos insistiu, a voz tremendo, ao tentar controlar o turbilhão de emoções. Ele tinha que saber mais. Não havia como voltar atrás agora. E então tudo aconteceu muito rápido. O homem encapuzado que estava na entrada, uma figura movendo-se com uma intensidade perigosa, mirou seu olhar direto em Roberto e gritou: Você, eu te avisei para ficar longe dela. E com um movimento abrupto e violento, disparou sua arma. O som da explosão ecoou como um trovão e o tempo pareceu parar. Carlos sentiu um choque profundo. Ele se jogou na frente de Júlia, mas não foi o suficiente. O corpo de Roberto despencou no chão, um alvo impreciso de um destino que não merecia. O caos irrompeu como uma tempestade. Gritos de pânico, vidro quebrando e o instante de revelação transformou-se em tragédia. Júlia gritou, seu rosto pálido refletindo a mesma dor que Carlos sentia em seu coração. Ele nunca se perdoaria se tivesse chegado tarde demais. Porém, o verdadeiro horror era que a realidade do que estava se desenrolando ali era muito mais complicada do que eles haviam imaginado. A ligação entre eles, o passado de sua mãe e agora a perda de Roberto causariam ondas que o seguirão por toda parte. Com Roberto caído, com a vida esvaindo-se de seus olhos, Carlos percebeu que uma nova verdade se instalara. O que mais ele não sabia? A dor começou a se misturar com a raiva. Quem seriam esses homens e que segredos eles guardavam sobre Júlia? E quando ele finalmente olhou nos olhos dela, notando a culpa começando a se formar, uma nova dúvida acendeu-se. Seria a Júlia apenas uma vítima, ou haveria mais do que aparentava? A hora da verdade estava chegando. A linha entre o amor e o medo estava prestes a desmoronar de vez, deixando apenas um vazio insuportável. O que está acontecendo, Júlia? Você precisa me contar agora. E com essa pergunta, o mundo deles se tornava ainda mais implacável. A trama se adensando em mistério e desespero. Carlos manteve os olhos fixos em Júlia. A confusão em seu rosto era clara. A revelação dela jogou uma nova luz sobre toda a situação. Ele se sentia desorientado, como se os alicerces de sua realidade tivessem sido removidos. Mas o caos ao seu redor não dava trégua. Ele ouviu os gritos e o barulho dos encapuzados se aproximando. Era uma corrida contra o tempo. Não temos tempo para isso, Carlos gritou, puxando Júlia para perto. Ela parecia hesitante, mas o pânico impediu de protestar. Vamos. Ele arrastou-a para a saída, mas a tensão era palpável. Cada segundo contava. Roberto ficou para trás, ainda paralisado, mas então, como se um botão tivesse sido acionado, ele correu atrás deles. Carlos, espera. Você precisa saber. O tom de Roberto fez Carlos parar. A primeira coisa que atravessou sua mente foi o desejo de não ouvir mais segredos, mas a expressão de desespero no rosto do amigo o prendeu em atenção. Ela não é apenas a irmã. Ela é a filha que sua mãe escolheu esconder. Roberto disparou e as palavras caíram com um peso quase insuportável no ar.
O que isso significava? Carlos sentiu seu estômago revirar. Era como se alguém tivesse puxado a voz tremendo. Mas antes que Roberto pudesse esclarecer, um homem encapuzado surgiu à porta da cozinha. Uma figura em movimento que exalava uma sensação de perigo. Mirou direto em Roberto e gritou: "Você, eu te avisei para ficar longe dela." E com um movimento abrupto e violento, disparou sua arma. O som da explosão ecoou como um trovão e o tempo pareceu parar. Carlos jogou na frente de Júlia, mas não foi o suficiente. O corpo de Roberto despencou no chão, a expressão dele congelada em choque. O que estava acontecendo? Isso era real? No meio do caos, um burburinho tomou conta, gritos ecoando, e o café se transformou em um campo de batalha. Carlos se sentiu ser empurrado para trás, o horror a consumi-lo. Júlia gritou, seu rosto refletindo a mesma dor dilacerante que atormentava o coração dele. Roberto, não! O desespero era palpável. Ele nunca se perdoaria se tivesse chegado tarde demais. Mas no meio daquela tragédia, a cena tomou um rumo ainda mais inesperado. Um dos encapuzados se aproximou, afastando o capuz para revelar um rosto conhecido. Carlos arregalou os olhos. Era Felipe, antigo amigo que não via há anos, alguém que havia desaparecido do seu círculo. "Felipe, o que você está fazendo aqui?" A voz de Carlos saiu como um sussurro, confuso e alarmado. Felipe olhou de Carlos para Júlia. Então ergueu as mãos, como se tentando explicar algo. "Carlos, eu sempre soube. Sempre soube quem ela realmente é." O mundo girou em torno de Carlos. "Como você pode saber disso? O que está acontecendo?" Cada palavra que Felipe pronunciava parecia tirar o pouco ar que lhe restava. As revelações estavam se acumulando como se um plano obscuro estivesse em andamento. Eu estava encarregado de proteger a verdade." Felipe começou, a expressão dele se contorcendo. "A sua mãe encontrou um jeito de esconder Júlia por razões que você nem imagina. E agora eles vieram atrás dela." Quem está atrás dela?" A urgência em sua voz era desesperadora. Carlos sentiu que uma grande rede de segredos e mentiras estava sendo revelada, puxando-o para um abismo de incertezas. Felipe balançou a cabeça, a mensagem dele enterrada em cuidado. "Se eles a pegarem, não haverá volta. Mas eu tenho o jeito de tirá-la daqui e precisamos correr." Carlos olhou para Júlia. O rosto dela estava cheio de pânico, mas havia determinação nos olhos dela também. "Vamos!" ele gritou. Ele queria saber mais, entender tudo, mas havia uma urgência maior em jogo. A necessidade de sobrevivência pressionava-os. No entanto, enquanto se dirigiam para a saída, uma explosão de movimento aconteceu, e o que parecia ser a saída começou a desmoronar. Eles não estavam apenas sendo perseguidos. Estavam no meio de uma armadilha terrível. Um jogo que já havia começado antes mesmo de entrarem naquele café. Assim, enquanto um novo caminho se abria diante deles, a questão pairou no ar. Quem realmente era Júlia e como tudo isso mudaria suas vidas para sempre? A única certeza é que estavam prestes a descobrir segredos que poderiam destruir tudo o que conheciam. Carlos puxou Júlia para perto, sentindo o pânico aumentar em torno deles. Os homens encapuzados estavam se aproximando, mas algo maior do que o medo os unia nesta corrida maluca. Ele só queria protegê-la.
entendê-la, descobrir a verdade. Mas agora, com tudo o que Roberto havia revelado, as perguntas só se acumulavam. Júlia, precisamos sair, ele gritou, sem saber onde mais ir. Filhos da mãe, os encapuzados estavam em todas as direções. Ele olhou rapidamente para Felipe, que ainda parecia desorientado. Tem alguma saída de emergência aqui? O olhar ansioso de Felipe dizia que sim, mas o tempo estava se esgotando e as opções diminuindo. Carlos e Júlia começaram a correr em direção ao fundo do café, seguindo Felipe. Mas então, um barulho ensurdecedor quebrou a tensão. O som de um vidro quebrando fez seus corações dispararem. Não, não pode ser. Carlos olhou para trás e viu que um dos encapuzados havia caído atingido, mas não pelo fogo de alguém do lado deles. Outras figuras começaram a surgir, suas sombras projetadas entre os móveis, e Carlos sentiu seu sangue congelar. Eram policiais. Parece que temos a situação sob controle, gritou uma voz familiar que fez o chão desabar sob os pés de Carlos. Era o capanga de seu pai, Lucas. Por que você não me disse que estava em perigo, Carlos? O quê? O choque estampou o rosto de Carlos. Ele nunca sonhou que Lucas, um homem que sempre esteve ao lado de sua família, estivesse por trás daquele tiroteio. Lucas, o que você está fazendo aqui? O caminho que levara para entender tudo parecia um labirinto sem saída. Antes que Lucas pudesse responder, Felipe avançou. Carlos, eles não estão aqui para nos ajudar. Precisamos sair. As palavras dele eram um eco de realidade. Mas o olhar de Lucas era decidido. Eles estão atrás dela, e por isso eu estou aqui. Só que temos que agir agora. Uma confusão tomou conta da mente de Carlos. Júlia olhou de um para o outro, seu rosto pálido, a expressão refletindo o horror. O que você sabe sobre mim, Lucas? O que você não me contou? A raiva começou a transparecer nas palavras dela. Carlos também queria saber, mas a urgência não permitia que sentissem tudo. Lucas hesitou apenas por um segundo, mas não havia como evitar a pergunta. Júlia, você é mais do que pensa. Sua mãe. E o que ele ia dizer nunca chegou a se concretizar. Um grito cortou o ar. Mais homens armados estavam chegando. A situação se intensificando. Carlos sentiu o aperto no peito aumentar. Se escondam, gritou ele, puxando Júlia e Felipe para a parte de trás do balcão. O impacto do que estava prestes a ser revelado era iminente. Mas agora, tudo parecia uma neblina. Então, antes que ele pudesse entender, uma voz conhecida ecoou no meio do caos. Carlos, sou eu, sua mãe. E nesse instante, a imagem de sua mãe apareceu mais nitidamente do que nunca na mente dele. Ele havia perdido muitos momentos, mas agora era impossível ignorar a certeza de que tinha que saber a verdade. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas um tiro disparado fez todos se abaixarem. O pânico transformou o café. O chão tremia sob os pés de Carlos. A vulnerabilidade tomou conta dele. Para cada resposta, novas perguntas surgiam. Mãe, onde você está? Ele sentiu um nó se formar na garganta. E de repente, houve um tremor que fez os corpos colidirem com força. As luzes do café piscaram. Então, uma explosão.
O impacto os empurrou para o chão. A fumaça tomou conta do lugar. O momento de clareza virou mar de incerteza. Uma silhueta familiar, alguém que Carlos nunca esperava ver naquelas circunstâncias, atravessou a neblina. Era sua mãe, de pé, com uma expressão determinada. Eu nunca quis que vocês soubessem a Verdade assim. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. E no olhar de Júlia, um reconhecimento profundo. Você sempre soube sobre nós. O tempo parecia ter parado. Cada um estava no seu próprio mundo, lutando com os novos laços e os desamparos revelados. Carlos sentiu o chão sob seus pés desmoronar de novo, e a única certeza que restava era a dúvida. Quem realmente era Júlia e qual papel sua mãe havia desempenhado nesse jogo psicológico que havia se desdobrado em sua vida? Ele precisava de respostas, mas tudo o que tinha agora era uma confusão alarmante. E com isso, o café tornou-se um campo de batalha, não apenas entre eles e os intrusos, mas entre verdades não ditas, secretos e habilidades ocultas que poderiam mudar tudo. A luta pela sobrevivência agora estava entre cada um deles. A verdadeira batalha tinha apenas começado. O que significava tudo aquilo? E qual era o próximo passo nesse jogo de revelações e reviravoltas? Carlos permaneceu paralisado. A tensão na sala crescia, como um furacão prestes a se desfazer. Sua mãe estava bem ali, em pé, diante dele. Mas o que mais o surpreendeu foi o olhar profundo que ela lançou para Júlia. Havia uma conexão que não fazia sentido até aquele momento. Mãe, Carlos murmurou, a voz embargada. O que você quer dizer com tudo isso? Os homens encapuzados estavam fora de vista por um instante, mas o tumulto no café era palpável, um quadro de caos e confusão. O cheiro de fumaça pairava no ar enquanto Carlos tentava entender. A sensação de pânico se misturava com uma confusão devastadora. Júlia olhou para a mãe de Carlos, o queixo ligeiramente tremido. Por que você nunca me contou? Júlia, eu não queria que você soubesse assim. A voz da mãe de Carlos ficou firme. Era perigoso demais. Eles poderiam... Um tiro ecoou, interrompendo a frase dela. O som foi como um soco no estômago. Carlos se virou bruscamente, seus instintos gritando para se proteger. Ele viu a figura de um encapuzado caindo, mas não era um dos bandidos que estavam atrás de Júlia. Era Lucas, seu antigo amigo, um homem que havia estado com eles por anos. Ele estava caído, a vida esvaindo-se de seus olhos, enquanto Carlos sentia uma onda de choque varrer seu corpo. Lucas! A palavra saiu como um sussurro desesperado. A confusão se transformou em horror. Um grupo de policiais irrompeu pela entrada, mas a cena era caótica demais. Carlos percebeu que a situação estava além de qualquer controle. Saiam! É uma armadilha! Uma voz gritou, e o espaço se encheu de mais ruídos, gritos, sirenes. O chão tremeu sob os pés de Carlos, enquanto ele se endireitava, tentando entender o que acabara de acontecer. E neste instante, o que deveria ser um refúgio, agora é uma presença hostil. Ele olhou para Júlia, que estava paralisada, a boca entreaberta. O que aconteceu com Lucas? Mãe, você sabia? A expressão da mãe de Carlos estava carregada de dor.
Eu sou a única que pode proteger vocês, Carlos, mas não percebi que a ameaça era tão próxima. E foi esse momento que gerou uma fissura na realidade deles. O policial mais próximo, um homem de aparências severas, chamado Henrique, olhou diretamente para Júlia com uma intensidade que fez o coração de Carlos acelerar. Eu não posso deixar que você saia viva daqui, Júlia. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos sentiu um frio correr pela espinha. O que você está falando? Uma mistura de raiva e confusão invadiu seu peito. Você a conhece? A pressão estava insuportável. Então, como um relâmpago, Júlia respondeu: Não, você não pode me fazer isso, Henrique. O pânico se misturou com o reconhecimento. Era como se uma sombra do passado ressurgisse, desvelando verdades disfarçadas. E de repente, tudo fez sentido de um jeito aterrador. Carlos observou, boquiaberto, quando os policiais começaram a se mover. O olhar de Henrique era firme e sua intenção era clara. Ele me disse que você era vida ou morte. Eu não posso permitir. Você é o que eles estão procurando. O golpe foi devastador. Júlia não era só uma garçonete. Ela não era apenas a nova paixão de Carlos. A verdade se despedaçava na sua frente, e a realidade que conhecia agora se transformava em um pesadelo. A ideia de que a ligação entre eles poderia ser letal foi um choque inaceitável. Enquanto a tensão aumentava, Júlia olhou nos olhos de Carlos, um olhar carregado de dor e desespero. Carlos, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela saíram como um grito. Eu sou uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E com esse grito, Carlos fez um movimento brusco para proteger Júlia novamente. Não, mas então, o que você realmente é? O que mais vocês estão escondendo? A confusão o envolvia como uma névoa densa, e o coração batia descontroladamente em seu peito. Sentiu a necessidade de respostas, mas a verdade não estava disposta a se mostrar. Finalmente, tudo isso estava prestes a explodir à vista de todos. O que estava em jogo era muito maior do que um simples sequestro. As verdades estavam se solidificando em um enigma mortal. E assim, enquanto a tensão aumentava e a hostilidade se propagava, ele percebeu que havia mais perigos à espreita. A questão pairava no ar, pesando sobre ele. Será que alguma verdade poderia surgir do caos? Ou estavam todos prestes a entrar em um caminho sem volta? O jogo havia mudado, e agora ele precisava escolher um lado. Carlos permaneceu paralisado. A tensão na sala crescia como um furacão prestes a se desfazer. Sua mãe estava bem ali, em pé, diante dele. Mas o que mais o surpreendeu foi o olhar profundo que ela lançou para Júlia. Havia uma conexão que não fazia sentido até aquele momento. Mãe? Carlos murmurou, a voz embargada. Você quer dizer com tudo isso? Os homens encapuzados estavam fora de vista por um instante, mas o tumulto no café era palpável, um quadro de caos e confusão. O cheiro de fumaça pairava no ar, enquanto Carlos tentava entender. A sensação de pânico se misturava com uma confusão devastadora. Júlia olhou para a mãe de Carlos, o queixo ligeiramente tremido. Por que você nunca me contou? Júlia, eu não queria que você soubesse assim. A voz da mãe de Carlos ficou firme. Era perigoso demais. Eles poderiam. Um tiro ecoou, interrompendo a frase dela. O som foi como um soco no estômago. Carlos se virou bruscamente.
seus instintos gritando para se proteger. Ele viu a figura de um encapuzado caindo, mas não era um dos bandidos que estavam atrás de Júlia. Era Lucas, seu antigo amigo, um homem que havia estado com eles por anos. Ele estava caído, a vida esvaindo-se de seus olhos, enquanto Carlos sentia uma onda de choque varrer seu corpo. Lucas. A palavra saiu como um sussurro desesperado. A confusão se transformou em horror. Um grupo de policiais irrompeu pela entrada, mas a cena era caótica demais. Carlos percebeu que a situação estava além de qualquer controle. Saiam! É uma armadilha. Uma voz gritou e o espaço se encheu de mais ruídos, gritos, sirenes. O chão tremeu sob os pés de Carlos enquanto ele se endireitava, tentando entender o que acabara de acontecer. E neste instante, o que deveria ser um refúgio agora era uma presença hostil. Ele olhou para Júlia, que estava paralisada, a boca entreaberta. O que aconteceu com Lucas? Mãe, você sabia? A expressão da mãe de Carlos estava carregada de dor. Eu sou a única que pode proteger vocês, Carlos, mas não percebi que a ameaça era tão próxima. E foi esse momento que gerou uma fissura na realidade deles. O policial mais próximo, um homem de aparências severas, chamado Henrique, olhou diretamente para Júlia com uma intensidade que fez o coração de Carlos acelerar. Eu não posso deixar que você saia viva daqui, Júlia. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos sentiu um frio correr pela espinha. O que você está falando? Uma mistura da raiva e confusão invadiu seu peito. Você a conhece? A pressão estava insuportável. Então, como um relâmpago, Júlia respondeu. Não, você não pode me fazer isso, Henrique. O pânico se misturou com o reconhecimento. Era como se uma sombra do passado ressurgisse, desvelando verdades disfarçadas. E de repente, tudo fez sentido de um jeito aterrador. Carlos observou, boquiaberto, quando os policiais começaram a se mover. O olhar de Henrique era firme e sua intenção era clara. Ele me disse que você era vida ou morte. Eu não posso permitir. Você é o que eles estão procurando. O golpe foi devastador. Júlia não era só uma garçonete. Ela não era apenas a nova paixão de Carlos. A verdade se despedaçava na sua frente, e a realidade que conhecia agora se transformava em um pesadelo. A ideia de que a ligação entre eles poderia ser letal foi um choque inaceitável. Enquanto a tensão aumentava, Júlia olhou nos olhos de Carlos, um olhar carregado de dor e desespero. Carlos, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela saíram como um grito. Eu sou a filha que sua mãe colocou em segredo. O tempo parou. Carlos sentiu seu coração desabar. A verdade estava ali, desnudada em um momento de pura claridade. Ela era mais do que ele poderia entender. O passado que ele conhecia começou a sumir, enquanto novos laços se formavam entre eles. Ele não sabia em quem confiar, mas antes que ele pudesse processar essa reviravolta, um estampido forte berrou no ar. Carlos virou-se e viu um dos encapuzados mirando a arma para Júlia. O instinto tomou conta. Não! Ele gritou, jogando-se na frente dela novamente. Mas ao fazer isso, um grito perfurante transpassou o barulho da confusão. Júlia também se atirou na direção dele.
O impacto os derrubou ao chão e o tiro disparou. O tempo pareceu parar enquanto Carlos via o brilho do projétil cruzar o espaço entre eles. Quando o tiro atingiu Júlia, uma onda de choque percorreu todo o ambiente. Carlos sentiu o frio do mundo se esvair, tudo escurecendo. Não! Seu grito ecoou em meio ao caos. Ele segurou Júlia em seus braços, o olhar dela se desfazendo em dor e confusão. O que fazia ali? O que tinha sido revelado? E com um último suspiro, ela olhou para ele e disse: Carlos, eu sempre estive aqui. E então, tudo escureceu. O mundo ao redor se desfez em gritos e fumaça. Carlos percebeu que estava em um pesadelo. Mas esse pesadelo agora tinha uma camada de verdade que ninguém poderia imaginar. Uma verdade que colocava tudo em risco. Os segredos agora expostos, as revelações mais sombrias e o que eles sabiam ou acreditavam nunca mais seria o mesmo. Ele sentiu a realidade desmoronar e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar. Havia uma nova batalha pela frente, mas Carlos já não sabia se tinha forças para lutar. Carlos ficou paralisado, segurando Júlia em seus braços. O mundo ao redor desmoronava enquanto ele tentava processar o que havia acabado de acontecer. O peso da dor a descer sobre ele era avassalador. Não, não, não. Sua voz se partiu e ele olhou para o rosto dela, que se apagava, a luz nos olhos se esvaindo. Ele sentia seu coração disparar, uma mistura de desespero e impotência. Carlos, Júlia murmurou, sua respiração cada vez mais fraca. O mundo girava em torno deles, e as vozes ao fundo pareciam um eco distante. Ele não conseguia pensar em nada, a não ser nela. Eu não posso perder você. A tristeza e a urgência fizeram sua voz soar como um lamento. Ele queria gritar. Ele queria lutar contra tudo isso, mas não sabia como. A confusão tomou conta do café. Gritos de pânico, pessoas correndo, o som de tiros ecoando através do ar. A fumaça subia, envolvente, como um espectro. Ele precisava sair dali, precisava protegê-la, mas a visão dela desfocava diante dele. Carlos, Júlia falou novamente, e ele se inclinou para ouvi-la. Você precisa saber a verdade. As palavras dela eram mais baixas, a voz quase um sussurro, sobre quem eu realmente sou. Mas antes que pudesse terminar, um barulho forte irrompeu. A porta do café sendo arrombada com um estrondo. Carlos sentiu o coração parar. A figura que surgiu era conhecida. Um rosto do passado que ele esperava nunca mais ver. Era Adriana, uma ex-aliada da sua mãe. Alguém que Carlão já considerava fora de sua vida. Saia do caminho, ela gritou, apontando uma arma para os encapuzados. O olhar dela era determinado, mas havia algo mais, um segredo oculto que pairava no ar. Carlos ficou sem palavras, sem saber se deveria confiar naquela mulher que havia se afastado de sua vida. Os encapuzados hesitaram, mas o caos persistia. Adriana, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, sentindo que isso poderia ser apenas uma espécie de armadilha. Protegendo você, Carlos. Mas você sugerirá algo maior, mais profundo. Um frio percorreu sua espinha. O que você está falando? Adriana se aproximou, a arma ainda em punho. Júlia é parte de uma trama que vai além de nós. Sua mãe, ela fez um acordo.
Júlia é a chave. Chave? Que chave? O que você quer dizer com isso? O coração de Carlos batia descompassado. Ele estava confuso. O mundo à sua volta parecia murchar, enquanto a realidade se desvelava. Júlia olhou para Carlos com um olhar de desespero, e ele percebeu que algo muito maior estava em jogo. Então, sem aviso, a voz de Adriana aumentou. Se você não disser a verdade agora, todo o sacrifício que sua mãe fez será em vão. Júlia. Dela mudou. Você é o que eles estão buscando, não é? O que você tem a ver com tudo isso? Carlos sentiu uma onda de náusea. Era como se cada pedaço da sua realidade estivesse caindo. Júlia, a mulher por quem estava disposto a lutar, poderia ser a fonte de todos os problemas. O passado estava voltando para cobrar sua dívida, e ele não tinha certeza se conseguiria lidar com isso. Júlia abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, o barulho de mais tiros ecoou no café. Carlos puxou Júlia para mais perto. Vamos, precisamos sair. E enquanto se moviam, ele olhou para trás, sentindo a adrenalina subir. Mas naquela fração de segundo, ele viu Adriana ser atingida. O corpo dela caindo como uma folha ao vento. O tempo parou novamente. Não! Carlos gritou. A dor cortando através dele. Mas o que estava prestes a acontecer transformaria tudo de uma vez. O café começou a engolir tudo em um seu pânico frenético. As luzes piscaram e a sensação de que nada mais faz sentido tomou conta dele. Foi então que ele vislumbrou uma porta ao fundo, um caminho possível para a saída. Mas em sua mente, uma única pergunta pairava. Quem era realmente Júlia e por que sua mãe a escondia? Ele sentia que as respostas estavam prestes a desmoronar sobre eles e que as consequências seriam devastadoras. Carlos se viu paralisado, com o corpo de Júlia em seus braços, enquanto o caos tomava conta do ambiente. Ela estava tão pálida, os olhos perdendo o brilho. O tiro ecoou na mente dele, um momento de horror eterno, e o restante do mundo em volta parecia desvanecer. Júlia, ele murmurou, a voz embargada, quebrada pela angústia. O café, que antes era um lugar familiar, estava agora cercado de fumaça e gritos. Eu estou aqui, Carlos. As palavras dela foram um sussurro doloroso. Ela estava lutando para se manter consciente, mas ele podia ver a dor em seu rosto, a luta pela vida se esgotando a cada segundo. Você precisa saber sobre mim. Ela forçou, e o olhar dele era um misto de amor e desespero. O que mais ele poderia perder? Haviam gritos, tiros e o som de tumulto. Carlos tentou abafar tudo isso, focando apenas nela. Você precisa ficar. Ele não sabia o que dizer, mas sentia que uma verdade estava prestes a ser revelada. Quem você é, Júlia? Os olhos dela, iluminados por um misto de emoção e medo, se fixaram nos dele. Carlos, eu sou a filha que sua mãe não pode manter perto. Ela me escondió por razones que você ainda não entende. Ele sentiu um golpe direto no estômago. Aquilo fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia. Era uma conexão profunda que ameaçava mudar todo. Antes que pudesse articular uma resposta, una sombra se movió atrás de él. Era Enrique, o policial que había ameaçado Júlia. Carlos sabia que a luta não tinha terminado. Você não pode deixá-la sair. Ela é perigosa.
Henrique gritou com a voz carregada de determinação. Perigosa? Como? Ela é a única que está ferida aqui. O desespero de Carlos se transformava em fúria. Júlia, mesmo debilitada, ergueu a mão. Carlos, a verdade é que há muito mais em jogo. Eles me querem. Foi então que um barulho ensurdecedor quebrou o clímax de tensão. A porta do café foi arrombada mais uma vez, e um grupo de homens armados irrompeu. O caos atingiu seu ápice. Carlos percebeu que aquele não era mais um simples confronto. Era uma batalha pela vida, e ele estava decidido a proteger Júlia a qualquer custo. Vamos! E puxou Júlia e correu para a saída. De emergência. As luzes piscavam e o som de passos pesados se aproximava. A adrenalina o impulsionava, e o amor por ela era o que o mantinha focado. Carlos, atrás de você! Ela gritou quando Henrique avançou, mas ele já estava preparado. Um golpe rápido derrubou Henrique, mas não sem consequências. Carlos sentiu uma dor aguda quando um golpe atingiu suas costelas. Ele lutou contra a dor e se virou para Júlia, que o olhava com um misto de medo e amor. Você precisa viver. Você também, ela retrucou, e eles correram por corredores escuros, saindo do café e entrando na noite. A chuva caía, e o cheiro da liberdade estava quase ao alcance. Mas no fundo, Carlos sabia que as revelações ainda não haviam terminado. Ele segurou a mão de Júlia e juntos eles correram para a floresta próxima. Ali, longe do caos, pararam para recuperar o fôlego. Júlia olhou nos olhos dele e a expressão dela estava carregada de sentimentos. Carlos, eu prometo que vou explicar tudo o que aconteceu com minha mãe, meu passado, o que realmente somos. Ele respirou fundo. A história deles nem terminava ali. Na verdade, estava apenas começando. Ela era a chave para um labirinto de segredos que ainda nem começara a ser desvendado. Vamos longe daqui, ele sussurrou, um plano se formando em sua mente. Só nós dois. Eles trocaram um olhar, um entendimento silencioso de que o passado precisava ser enfrentado. Se havia algo. Além daquela confusão, era o amor que crescia. E então, juntos, desapareceram na noite, enquanto o eco do passado começava a se apagar. Mas as perguntas ainda pairavam no ar. O que mais a verdade esconderia? E quem realmente eram eles no final das contas? Este é o momento para você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer parte dessa jornada.